pouco indecente, né? Provocando maus pensamentos nos outros. Ofereço em reparação por isso, né? Por Nossa Senhora, eu aguento. E por falar por Nossa Senhora eu aguento, que mensagem belíssima nossa mãe nos deu hoje, as duas, né? A que São Judas deu também para o meu pai espiritual Carlos Tadeu. Ainda bem que São Judas não prolongou mais, porque eu já estava quase morrendo aqui do coração de tão lindas palavras, né? Que ele disse, ele de tão lindo que foi. São Judas veio com um vestido, um hábito, né? Todo branco, sem cinto, nos ombros tinha uma capa, né? Azul, que parecia a capa de um rei, igual aqui, né? Esses panos que nós colocamos aqui na capela, um azul royal muito lindo, cheio de estrelas. Os olhos de São Judas são verdes, né? Então quando ele me olha, parecem duas esmeraldas brilhando, né? À luz do sol. E é tão lindo São Judas, tão lindo, que a beleza dele, assim, se Deus não me confortasse, só a beleza dele já era suficiente para me matar. E a palavra, né? A voz que é tão linda, o jeito de falar, a força com que fala, nossa, parece que vai arrebentar meu coração. E eu digo a verdade, São Judas é tão bonito, que se eu não tivesse visto Jesus, o Sagrado Coração, antes, eu diria que ele é Jesus, de tão lindo que é. É lindo demais. Sempre me perguntam se ele se parece com a imagem dele que nós temos aqui. A imagem dele é muito bonita, é verdade, né? Eu gosto muito dela, me encanto com ela. Mas São Judas ainda é muito mais bonito que isso, umas 100 vezes mais bonito que isso ainda, né? E o que Nossa Senhora disse hoje é maravilhoso. Hoje nós começamos aqui a novena em preparação para o aniversário das aparições de Nossa Senhora aqui. 26 anos faz que Nossa Senhora aparecia para mim a primeira vez quando eu tinha 13 anos de idade. E o tema do primeiro dia da novena hoje, né, que vai continuar a semana inteira na Rádio Mensageira da Paz às 10 da noite, né, logo depois das horas de oração. O tema da nossa novena de hoje é justamente o meu lema: ou viver para Maria ou morrer. Como pode uma criança de apenas 13 anos, que não havia estudado teologia, que não tinha ido para o seminário, que não tinha tido nem catecismo direito, porque a minha catequista sabia menos que eu, né? Como que pode uma criança assim, sem educação religiosa profunda, né? Do nada pensar isso, ou viver para Maria ou morrer. E essa criança era eu. Quando Nossa Senhora começou a me aparecer, e ela, digamos assim, começou a conquistar meu coração, a roubar meu coração, quando ela começou a abrasar meu coração com a chama de amor dela, eu fiquei tão apaixonado por ela, né? Eu fiquei tão encantado com a bondade, com a ternura, com a beleza dela, que eu disse, não, eu quero ser todo dela, ou ser todo de Maria, ou morrer, ou viver só para Maria, ou morrer. Eu não quero ter mais nenhum outro amor, eu não quero ter mais nenhuma outra coisa no meu coração que seja amada por mim como Maria ou no lugar de Maria, de Nossa Senhora, né? E eu então fiz disso o lema da minha vida e decidi, é assim que eu quero ser, é assim que eu quero viver. E o interessante foi que Nossa Senhora
escolheu uma criança e fez esse sentimento nascer no coração de uma criança que até um mês, né, antes das aparições, estava, né, com o seu coração morrendo espiritualmente. Eu já contei aqui muitas e muitas vezes, né, que antes das aparições eu era uma criança católica, venho de uma família tradicionalmente católica, meu avô rezava o terço todo dia, minha avó também, várias tias minhas, né, tinham sido até catequistas. Naquela época, nos anos 80, as pessoas ainda tinham, né, um pouco mais de religião, de fé. Então, de vez em quando tinha alguma novena de Natal, né, que cantava um pouco, rezava lá umas orações lá. Quando morria gente, né, se reuniam todo mundo na família da pessoa morta, né, para rezar o terço. E aquilo eu achava, né, uma coisa assim demoradíssima, né, porque aquilo não acabava mais, né, e depois do terço ainda tinha a ladainha de Nossa Senhora, que não acabava nunca, né. E eu até ficava perguntando assim para minha mãe, mas por que tem que ficar falando rogai por nós toda hora? Não basta um, né? Eu queria ir embora para dormir, sei lá, para assistir televisão. Eu era uma criança estudiosa, eu levava tudo a sério. Fui o melhor aluno da minha escola, já contei isso muitas vezes aqui. Meus professores gostavam tanto de mim que eles queriam até me adotar. Tinha uma que chegou a pedir para minha mãe, né, dar eu para ela, que ela queria, né, me adotar, porque ela dizia que eu era um anjo, né? As minhas professoras me adoravam, mas aí a minha mãe não deu, né? E elas ficavam tristes, né? Porque elas queriam muito ser minhas mães, né? E aí era um ótimo aluno, né? Meus professores diziam que eu poderia ser o que eu quisesse quando eu crescesse, porque eu tinha capacidade, força de vontade e disciplina para isso, né? Tinha inteligência, força de vontade e disciplina. Os 3 ingredientes do sucesso. Então eu poderia ser o que eu quisesse. E eu sabia que eu podia chegar lá, né? Eu era muito confiante no meu taco, né? Eu sabia que eu podia chegar lá. E na catequese, na religião, também eu levava a sério, como se fosse uma matéria de escola, né? Então eu pensei, eu tenho que fazer a primeira comunhão? Tenho. Então vou levar a sério. Então eu vou na catequese, eu vou estudar direitinho, vou ser aprovado, vou fazer a primeira comunhão, que vai ser tipo o meu diploma, e pronto, entendeu? Mais um diploma. Era assim que eu ia, né? Mas dizer que eu sentia Deus lá, que eu sentia Deus na missa, não sentia, entendeu? Eu ia, eu levava a sério, eu respeitava, mas eu não sentia Deus em mim, o amor de Deus em mim, a chama de amor na missa. Eu não sentia, pelo contrário, tudo naquelas missas parece que me fazia esfriar. Aquele padre era comunista, ele falava para todo mundo, né, que Jesus era comunista, que as pessoas tinham que tomar as coisas dos outros, né, tomar o que era do seu patrão. Você morava de casa de aluguel, toma a casa da pessoa que aluga para você. Não é justo que ele tenha 2 casas e você não tenha nenhuma, entendeu? Ele levava as pessoas a lutarem, né, contra os outros, a luta de classes, né, jogando pobres contra ricos para poder semear desordem, que é, né, a matéria-prima e a base do comunismo. E eu escutava tudo aquilo que aquele padre histérico falava na missa, e eu me sentia mal com aquilo. O meu coração, ao mesmo tempo que rejeitava aquilo, alguma coisa dentro de mim me dizia assim: não, isso está errado, é mal o que esse homem está ensinando, isso não pode dar certo. Se Deus é a favor disso, então Deus é mau, Deus é injusto, eu não quero esse Deus para mim, né? Mas alguma coisa no meu coração, não sei, me dizia que aquilo não era verdade, que aquilo que aquele padre estava falando
não era Deus que estava falando. Ele estava dizendo que ele falava em nome de Deus, mas não era. Era mentira dele. E ele estava enganando todo mundo. Mas eu não tinha a certeza, eu não tinha como provar aquilo. Então, o que eu escolhi? Eu escolhi me afastar. Eu escolhi não ir mais na missa, né? Eu fiz a primeira comunhão. Todos os meus amigos que fizeram a primeira comunhão também só fizeram a primeira comunhão e tchau, né? Para sempre, para a religião, né? Eu ainda estava aguentando um pouco, né? Mas aí depois da primeira comunhão eu decidi, eu não vou mais, porque eu venho aqui nessa missa, eu não me sinto bem aqui, eu sinto que o meu lugar não é aqui, que esse padre ensina é mal, eu não gosto disso que ele fala. Tem alguma coisa errada aqui, eu não sei o que é. Só que naquela época eu não podia saber que era apostasia, porque eu não sabia que apostasia existia. Eu só vim saber depois que Nossa Senhora começou a me aparecer. Então, eu não fui mais. E a minha alma estava morrendo, né? Porque o terço eu não rezava, nem sabia rezar também. E também nunca ninguém me ensinou o valor do rosário, que tinha sido Nossa Senhora que tinha aparecido para São Domingos, pedido o rosário. Então, eu não sabia o valor do rosário, não sabia que Nossa Senhora tinha mandado rezar o rosário, então eu não ligava, não rezava o rosário. E mesmo Pai Nosso, Ave Maria, eu já não estava mais com muita vontade de rezar, e a minha única oração era: Deus, obrigado por tudo e perdão por tudo. E dormia. E assim passavam meus dias. E o meu coração estava se endurecendo, estava esfriando, e a minha alma estava morrendo. E quando ela já estava, né, quase sem forças, veio Nossa Senhora, que abrasou e incendiou o meu coração com a sua chama de amor. Então, a minha alma reviveu, né? E a primeira coisa que Nossa Senhora me pediu foi: é preciso se santificar, é preciso ser santo. Naquela primeira mensagem, eu não entendi nada do que Nossa Senhora me disse, porque eu não sabia nem o que era ser santo e muito menos o que era santidade. Então, era uma coisa que eu não podia inventar, porque era uma coisa que eu não sabia o que era. E aos poucos Nossa Senhora foi me ensinando o que era essa santidade. Mas antes de definir isso, né, de modo teórico, com palavras, Nossa Senhora foi me fazendo sentir o que era a vida de santidade, o que era a vida de um santo. Por isso, a primeira coisa que ela me fez foi pegar o terço e rezar, gostar da oração do rosário e rezar. E aqueles rosários eram uma delícia, porque eu me lembrava dela, eu me lembrava da doce voz dela, eu me lembrava daquela sensação gostosa, maravilhosa que eu tinha sentido quando eu a tinha visto. E ela me pedia para rezar o terço, então eu rezava para contemplá-la, eu rezava para agradá-la, para dar felicidade, alegria para ela. Então, aqueles rosários que eu rezava eram deliciosos, tanto que eu começava a rezar e eu não queria parar mais, né? O meu coração tinha sede, fome da oração, coisa que antes eu nunca tinha sentido na minha vida. E então, Nossa Senhora foi me ensinando a gostar da vida dos santos, que é a vida da oração, que é a vida da intimidade com Deus. Eu gostava de passar muitas horas, né, retirado com ela, em oração, longe do mundo. Eu gostava muito. Eu tinha um lugarzinho predileto, né? que era um lugarzinho às margens do Rio Paraíba, onde eu gostava de ir de bicicleta, e lá sozinho, olhando as águas do rio, eu ficava
rezando às vezes tardes inteiras do rosário, até dar quase a hora de tomar banho e ir para a escola à noite, já estudava à noite então. E quando eu voltava da escola, por volta de 11 da noite, eu tinha o meu cantinho dentro de casa também, que era o meu cantinho onde eu, digamos assim, ficava sós com Nossa Senhora em oração. Nessa época eu já tinha uma imagem de Nossa Senhora, que eu tinha comprado, uma Imaculada Conceição, que inclusive até mudou o vestido dela de branco para azul. Foi um sinal que aconteceu e permaneceu. Até hoje eu tenho ela, há 26 anos, e a cor permanece. Talvez até no aniversário das aparições eu traga essa imagem aqui, essa relíquia, para vocês beijarem. E era ali, eu colocava ela em cima, né, de uma estante, apagava a luz da sala, acendia a vela, ficava só ali, eu e ela iluminada, e eu rezando muitos e muitos terços até ser vencido pelo sono. E como era gostoso! Parecia que Nossa Senhora era uma estrela no meio da escuridão que iluminava a minha vida, né? Só ela ali iluminada pela vela e eu rezando o terço. Ai, como era gostoso! Nossa, eu exultava, né? Eu gozava de alegria. Era muito bom. Eram momentos assim indescritíveis. Parecia que o tempo até parava, parecia que o mundo não existia mais, parecia que só havia eu e ela. Era muito bom. Era uma paz total na minha alma, no meu coração, e toda aquela angústia que eu tinha no meu coração, causada por aquele padre naquelas missas horríveis, né, que eu tive que ir antes das aparições, a aflição também causada pela ânsia, né, da felicidade. Já contei aqui muitas vezes, né, os sofrimentos que eu tive, por exemplo, com o meu pai, não o meu pai espiritual Carlos Tadeu, com esse aí eu só tenho alegrias, o outro que já morreu, que era meu pai biológico, e ele me fez sofrer tanto, que eu jurei para mim mesmo, entendeu? Quando ele se foi, eu jurei para mim mesmo, que eu ia ser feliz de qualquer maneira, para poder compensar tudo que ele tinha me feito sofrer. Eu ia procurar ser feliz de qualquer maneira na minha vida. E felicidade para mim, eu traduzia em duas coisas: sucesso na minha carreira, né? E vida boa. Eu queria morar numa casa puro mármore, com tudo do bom e do melhor, com tudo do mais sofisticado possível. Eu queria ser um grande professor, dar aula numa faculdade bem chique, bem bonita, entendeu? E mandar até nos professores. E eu queria realmente assim, que os meus alunos, sabe, quando eu dissesse alguma coisa, que eles me aplaudissem de pé, pela minha sabedoria. Enfim, e eu queria sair com o meu carrão da faculdade, andando pelas ruas. Eu queria ter muito dinheiro para viajar pelo mundo inteiro, para conhecer tudo que eu quisesse, ver tudo que eu quisesse e comprar tudo que eu quisesse também. Assim que eu queria viver, para compensar, né, tudo que o meu pai tinha me feito sofrer na infância. E eu falei: enquanto eu não conseguir isso, eu não vou desistir, e ninguém vai me parar, nem me impedir de conseguir o que eu quero. E o sacrifício que eu tiver que fazer para chegar lá onde eu quero chegar, eu vou fazer, mas eu vou vencer, de qualquer maneira. Talvez seja até por isso também que Nossa Senhora me escolheu. Eu era uma alma determinada demais, tinha uma vontade muito férrea, e tinha uma gana, né, insaciável, entendeu? De chegar no sucesso, na vitória, custasse o que custasse. Talvez foi por isso também que Nossa Senhora me escolheu, porque daí eu canalizei toda essa garra, toda essa força de vontade para ela, para o sonho dela, para a vontade dela, e para ir em frente, perseguir, né, o objetivo dela
até conseguir, que é ter aqui, né, um santuário invencível de amor, de fé, de oração, tão belo quanto Lourdes e Fátima, ou até mais, tão fervoroso como lá, ou até mais ainda. E é por isso que nesses anos todos persegui esse objetivo, busquei esse objetivo com todas as minhas forças, sem desanimar, como Nossa Senhora disse, apesar das cruzes tão pesadas que vierem em cima de mim. Nossa Senhora foi me ensinando a amar a vida dos santos. Eu fui começando a gostar da oração. O terço, que parecia uma oração assim, incompreensível para mim, entendeu? Passou a se tornar o ar que eu respirava. Eu queria rezar mais e mais, sempre mais, né? E às vezes assim, até coisas que eu gostava de fazer, como por exemplo, estar mais, né, com a minha família, com a minha avó, brincando com as minhas coisas, aquilo já não me atraía tanto mais. Eu queria estar mais com Nossa Senhora em oração. Era mais gostoso rezar o terço do que andar de bicicleta, do que ver TV, do que jogar qualquer coisa, do que me divertir, do que ir em festas, entendeu? Era muito mais gostoso. E eu preferia estar ali, a sós com Nossa Senhora, naquela intimidade gostosa. E curioso, antes mesmo de Nossa Senhora começar a me ensinar, né, a rezar com o coração, abrindo meu coração para ela e falando com ela como um filho fala com a sua mãe, eu já sentia no meu coração desejos disso. Eu não sabia como fazer, mas eu tinha desejos de abrir meu coração para Nossa Senhora. Eu não sabia. E aí, quando Nossa Senhora veio e me ensinou como, aí realmente aquela oração explodiu do meu peito, do meu coração, como uma represa guardada tanto e tanto tempo. E eu rezava com o coração, entendeu? E nunca me cansava. Vocês ouviram hoje num dos terços do Rosário que rezamos, que as meninas de Garabandal, numa das aparições, falavam com Nossa Senhora do seu cotidiano, da sua vida ali na aldeia de Garabandal, que se resumia a quê? Né? A família, a cuidar das vacas, a cuidar da cozinha, coisas de criança, brincadeiras de criança, né? Próprias de um lugar bem pequenininho. E Nossa Senhora se interessava, né, pelo que as meninas diziam, né? Se interessava até pelas vacas da Conchita, não é? E alguém pode dizer, nossa, mas Nossa Senhora não tinha nada mais importante para ela falar com as crianças, para ela se preocupar do que com a vaca da menina, né? Ora, Nossa Senhora, quando começou a aparecer para mim, falava comigo da escola, falava comigo das minhas lições. Já contei tantas vezes aqui que um dia eu estava fazendo uma lição, se não me falha a memória, de matemática, e eu estava um tanto cansado e um tanto desatento, e fiz lá um exercício e nem me dei conta que tinha feito a conta errada. De repente, quando eu olho para frente, Nossa Senhora estava diante de mim. Eu levei um susto. Primeiro eu pensei, será que me ajoelho? Será que fico sentado? Aí Nossa Senhora fez assim com a mão, que não era necessário eu me levantar e me ajoelhar. E aí, então ela se aproximando de mim, bem assim do meu lado, que nem uma mãe que está tão atenta ao filho, que se preocupa, se interessa tanto pelo filho, que até da lição de escola dele, ela participa. Ela chegou, se inclinou sobre mim e com o dedo dela, apontando no meu caderno, disse assim, aqui filho, aqui está errado. Vê, não é tanto que dá essa conta. E aí eu olhei e falei, nossa mãezinha, é mesmo, ainda bem que a senhora me mostrou, senão ia passar batido e amanhã, quando o professor fosse corrigir, eu ia tirar uma nota baixa. E aí Nossa Senhora bateu no meu ombro e fez assim para mim, conte sempre comigo, conte sempre com a mamãe. E desapareceu.
E vejam bem, essa senhora era a mesma que falava comigo, né, de Terceira Guerra Mundial, que tinha que rezar pela Rússia, senão a Rússia ia ser o flagelo do mundo, que falava comigo sobre as armas atômicas, era aquela que falava, né, que milhões iam morrer de um momento para o outro, pelos terremotos, pelos maremotos, pelo astro Eros que ia cair do céu se chocar contra a terra, né? Uma senhora que falava de coisas assim, de acontecimentos a nível global, que iam mudar a face da terra inteira. E era a mesma senhora que vinha se preocupar com o exercício de matemática meu. E isso me deixava espantado. Como pode essa senhora tão grande se preocupar com uma coisa tão pequena da minha vida? E aí eu perguntei para ela por quê, né? Por que ela se interessava pelas minhas lições, né? Se interessava até pelos meus dentes, pela forma como eu escovava, e me mandava escovar assim, assado, escovar direito, depois das refeições, etc. Como uma mãe faz com o filho. Sua mãe não falava assim para você? Filhinha, vai escovar os dentes. Filhinho, vai escovar os dentes, né? Nossa Senhora falava a mesma coisa, né? E eu ficava admirado dela se preocupar com isso, né? E perguntei a ela por que se preocupava com coisas tão mínimas da minha vida. E aí Nossa Senhora disse assim: meu filho, eu te amo tanto que até os detalhes mais pequenos, menores da tua vida, né, me interessam. Eu me preocupo com você. Essa é a forma de eu dizer para você que eu te amo e que você é precioso para mim. Então, eu ficava encantado com isso que Nossa Senhora dizia. E ela foi conquistando o meu coração, né? Passo a passo, né? Pouco a pouco, até que, então, ela, num belo dia, uma bela noite, ela chegou e disse para mim que queria que eu me consagrasse totalmente à Virgem Maria. Ela falou, né, se referindo a ela, como se não fosse ela, porque não era ainda chegado o momento dela me revelar que ela era Nossa Senhora. Embora, né, eu já andasse muito desconfiado, né? E daí, ela pediu, a primeira coisa que ela me pediu, foi que eu desse o meu corpo a ela. Que eu não bebesse, não fumasse, não entregasse meu corpo, né, aos namoros, até namoros, né, modernos, né, indecentes, que muitos dos meus amigos da época já tinham, né, que eu me afastasse das festas, né, das noitadas, que hoje vocês chamam de baladas, naquela época era noitada, né, que eu vivesse uma vida totalmente dedicada a Deus, a Nossa Senhora, a oração. Em outras palavras, né, que eu me tornasse, digamos assim, um frei, um religioso, só que em casa. E que o meu corpo fosse totalmente consagrado à Virgem Maria. Por que o corpo? Porque quando você dá o corpo, você dá o coração e o espírito automaticamente juntos, né? E não tem como você dar o corpo sem dar o coração, porque a sua alma, o seu espírito está no seu corpo. Não tem como os dois viverem independentemente um do outro. Então, dar o corpo à Nossa Senhora, automaticamente, você dá o coração, você dá o espírito também. E foi justamente isso que ela veio me pedir. E é a coisa mais preciosa, né, que o ser humano tem, principalmente os jovens, né, que querem conservar o seu corpo, ter o governo do seu corpo, né, para fazerem com ele o que quiser, serem o que quiserem, né, e irem para onde bem querem também. Um jovem se revolta tanto, às vezes, com o pai e com a mãe. Por quê? Porque o pai e a mãe querem ainda ter o domínio sobre o corpo dele, né? E o jovem não aceita mais isso. Ele acha
que Ele é o Senhor do seu corpo e pode fazer com o seu corpo o que bem entender. E pai e mãe não vão mais dizer para ele, né, o que ele deve ou não deve fazer com o seu corpo. É aquela velha história: meu corpo, minhas regras. Quando eu era criança, tudo bem, as regras do papai e da mamãe. Mas agora que cresci, meu corpo, minhas regras. Então, se eu quiser usar roupa curta, eu uso. Se eu quiser usar roupa decotada, eu uso. E não vou aceitar mais mamãe me dizendo que isso, entendeu, me torna uma mulher vulgar, né? Que isso é pecado, é indecente e que isso é imoral para uma moça católica, para uma moça cristã. Eu não vou aceitar mais isso. Meu corpo, minha regra. Um moço não vai aceitar mais, né, que o pai e a mãe diga para ele, né, não faça isso, não faça a coisa errada, né, não seja desonesto, não ande com más companhias. Por quê? Porque ele pensa: o corpo é meu, as regras são minhas, então eu saio com quem eu quiser, eu faço aquilo que eu quiser com a mulher que eu quiser e ninguém manda em mim, entendeu? E não adianta o pai e a mãe dizer para ele que aquilo é errado, que aquilo é pecado, porque ele não aceita mais. Ele acha que o corpo é dele e a regra é a dele também que vai ser feita. E para um jovem renunciar a isso, né, ao autogoverno do seu corpo, e dar isso a Deus e a Nossa Senhora, é a prova de fogo. É aí que a maioria roda, porque não tem amor. E quando não se tem amor por Deus e por Nossa Senhora, mais que ao próprio corpo, mais que a você mesmo, você não dá seu corpo a Deus e a Nossa Senhora de jeito nenhum. Porque você pensa: se der meu corpo a Deus e a Nossa Senhora, eles vão me mandar fazer coisas que eu não quero fazer, e vão me proibir de fazer coisas que eu quero fazer, então eu não vou dar. Se você for analisar bem, este foi o mesmo erro dos nossos pais Adão e Eva. Deus fez Adão e Eva belíssimos, né? Perfeitíssimos, imaculados. Eles também foram criados sem pecado, como Nossa Senhora, a Imaculada Conceição. Tinham um perfeito uso da razão, 100% da razão, não morreriam, não sentiriam dor, não teriam que trabalhar penosamente para sobreviver, porque Deus ali no paraíso, né, os mantinha. Eles não iriam nunca, né, ser assolados pela fome, pela doença, pelo calor, nem pelo frio, nem por incômodo nenhum, nem por canseira nenhuma, né? Eles tinham tudo, a vida deles era perfeita. No entanto, o demônio invejoso, né, da felicidade que Adão e Eva tinham e que ele também tinha, mas perdeu pela sua desobediência a Deus, né? O demônio tentou Adão e Eva. E qual que foi a tentação, né? Comam do fruto que Deus proibiu. Aí Eva até disse: não, mas Deus proibiu e disse que no dia que a gente comer, a gente vai morrer espiritualmente. Aí o demônio disse: não, Deus mentiu para vocês. Quando vocês comerem esse fruto, os olhos de vocês se abrirão, vocês vão conhecer o bem e o mal, vocês vão ser senhores do corpo de vocês e vão poder viver como vocês quiserem, não como Deus manda, entendeu? Aí vocês vão ser deuses, aí vocês vão fazer as suas regras, não as regras não vão ter que obedecer às regras de Deus. Vocês vão fazer as regras do jogo, não vão ter que mais obedecer às regras do jogo de Deus, digamos assim, né? E é assim que Eva, né, amando-se mais a si mesma que a Deus, caiu. Adão amou mais sua mulher que a Deus, caiu também, desobedeceu, traiu o amor de Deus para agradar a sua mulher, Eva. E aí os dois perderam a graça, a amizade de Deus e passaram o pecado original para todos os seus descendentes, causando a todos eles, né,
a morte, a dor, a guerra, né? Os infortúnios e todas as dores que existem no mundo, até que veio nosso Senhor Jesus Cristo, né? E com a sua morte na cruz, abriu-nos as portas do céu, do paraíso, né? E conquistou-nos de novo a filiação divina, deu-nos de novo a filiação divina e a possibilidade da salvação. Muito bem. Quando Nossa Senhora me pediu para dar o corpo a ela me pediu muito. Na verdade, ela me pediu tudo. Meu corpo não seria mais meu, seria só dela. E seria só para servir a ela e a nada mais. A minha capacidade de amar, os meus afetos, seriam só para amar a ela. Ninguém mais, nada mais. E também a minha inteligência seria só para pensar nela e em como servir a ela, e não mais como realizar meus sonhos e meus desejos pessoais. Então Nossa Senhora pediu tudo, pediu muito. E vejam, se naquela época eu tivesse tido, por exemplo, né, a ajuda, o auxílio de palestras, né, como as que vocês têm aqui no santuário há tantos e tantos anos, né? A vida dos santos que vocês já conhecem aqui, pelos filmes, por tudo que eu já divulguei deles. Se eu tivesse o auxílio, né, de tantas mensagens de Nossa Senhora, como vocês já tiveram, né? Sinais de Nossa Senhora, se eu tivesse tido, né, para poder ajudar a minha fé a tal sim. Vocês já tiveram muitos sinais aqui, no sol, na lua, nas estrelas, né? Os sinais que Nossa Senhora está aqui e que são até fotografados, né? Aqueles que vocês já viram nas filmagens aqui que a gente teve a graça, né, de gravar. Só o sinal do sol que a nossa santinha, né, a Alessandra Yoshida de Guarulhos gravou para nós, só aquele sinal do sol já é o bastante para uma pessoa ver que não há criatura maior que Nossa Senhora, né? Nem na terra, nem no céu depois de Deus. Que não há criatura mais gloriosa, mais digna, né, do nosso amor, do nosso sim, da nossa escravidão de amor a ela. Não há. Só aquele sinal já basta para uma pessoa entender isso, né? E vocês já viram isso muitas e muitas vezes aqui, né? Então vocês tiveram auxílios poderosos de Deus para dar o sim a Nossa Senhora. Eu, naquela época, não tive nada disso. Eu só tive unicamente uma coisa para poder dar o sim: o amor no coração. Só a fé e o amor, mais nada. E dei aquele sim que Nossa Senhora me pediu, né? Consciente do que eu estava fazendo e consciente que não tinha mais volta. Se um dia eu quisesse voltar atrás, eu sabia que eu estaria, né, cometendo o maior pecado do mundo inteiro, porque eu estaria, né, quebrando uma promessa, um pacto, uma aliança de amor que eu havia feito, não com um ser humano qualquer aqui da terra, mas com Deus. Quando um amigo quebra, né, um pacto, uma aliança que ele tem com outro amigo, ele já se torna, entendeu, indigno de que esse amigo volte, né, a confiar nele, a estimá-lo como antes. Ele se torna indigno da amizade daquela pessoa, né, a quem ele não foi fiel. Se como um amigo aqui da terra já é grave assim, né, quebrar a confiança, né, a união, magoar o coração do amigo, né, trair a estima, a confiança depositada no amigo em você, quanto mais não será grave, né, trair a confiança, a estima e o amor da Mãe de Deus em você.
E eu pensava tudo isso. Eu pensava, se um dia eu for infiel, eu vou magoar profundamente Nossa Senhora, o amor de Nossa Senhora, né? O amor que ela tem por mim, a confiança que ela depositou em mim, a estima que ela tem por mim, o carinho que ela tem por mim, a predileção, o afeto que ela tem por mim. Então não posso fazer isso. E foi por isso então que eu decidi colocar como lema da minha vida. Eu pensei, eu preciso de alguma coisa para poder nortear os meus passos. Eu preciso de alguma coisa fácil de lembrar, que quando eu estiver, correndo perigo de cair na tentação, de trair aquilo que eu prometi a ela, de ser infiel, ou até de desanimar, eu preciso de alguma coisa fácil de lembrar, que me faça de novo, entendeu? Lembrar quem eu sou. Me faça lembrar da minha promessa, da minha entrega, da minha consagração total feita a ela. Mas o que eu posso fazer para poder me ajudar? Foi então que eu pensei, eu preciso de um lema. Mas qual vai ser esse lema? E aí então, eu rezando, pensando num lema, de repente pensei neste: ou viver para Maria, ou morrer. Quando eu compus esse lema, eu me lembro como se fosse hoje. Eu fiquei todo arrepiado, meus olhos arderam e as lágrimas em seguida rolaram. Então eu disse: esse é o lema da minha vida, ou viver para Maria, ou morrer, ou ser todo dela, ou então que Deus me mande à morte, porque não quero mais viver. Esse vai ser o meu lema. E toda vez que o diabo vier me tentar para ser infiel à minha consagração a Nossa Senhora, toda vez que o mundo também vier me tentar, as coisas mundanas, toda vez que eu também estiver esmagado, debaixo da cruz do sofrimento, e querer desanimar, eu vou lembrar, eu vou falar esse lema, e eu vou me lembrar de quem eu sou e do que eu fiz, da minha consagração para Nossa Senhora. Eu vou me lembrar que eu sou todo dela, que o meu corpo não é meu e que eu não tenho direito mais de dispor nem do meu corpo, nem da minha vida, nem dos meus bens como eu quero, porque tudo é dela. Então vou me submeter a Maria, e vou novamente me reduzir, à escravidão de amor a Nossa Senhora. Então eu comecei a repetir esse lema muitas vezes durante o dia. Eu gostava muito de rezar o terço da Ave Maria, e depois de cada Ave Maria eu sempre repetia: ou viver para Maria, ou morrer. Ave Maria, cheia de graça, ou viver para Maria, ou morrer. Ave Maria, cheia de graça, ou viver para Maria, ou morrer. Ou então, quando eu ia, para a escola, eu ia repetindo baixinho o caminho inteiro: ou viver para Maria, ou morrer. Quando vinha, o mundo, os amigos, as pessoas, fazendo, às vezes de Satanás, vindo me tentar: você está rezando muito, para de rezar, olha só, Nossa Senhora só te dá mensagens e problemas, não te dá dinheiro, não te dá lucro, não te dá sucesso, poder, vantagem nenhuma, enquanto todo mundo está aí curtindo a vida, se divertindo, se dando bem, você está aí sofrendo perseguição de bispo, de padre, de igreja, todos eles te perseguindo, você está aí com o seu nome, jogado na lama, arrastado na lama, você está sendo caluniado, por todos os lados, em todas as igrejas. Olha só quanto sofrimento Nossa Senhora te trouxe. Para com isso, larga isso,
vai trabalhar, vai estudar, vai ser feliz, né? Vai cuidar da sua vida, vai ser feliz. Larga isso, você não vai te levar a nada, só está te levando a sofrimento, né? Quando o mundo vinha, quando as pessoas vinham fazer as vezes do diabo para me tentar, aí eu repetia, né? Ou viver para Maria, ou morrer. Então eu me lembrava de quem eu era, me lembrava da consagração, da aliança que eu tinha feito com Nossa Senhora, e aí parece que do meu interior brotava de novo uma força, um poder, que então eu ia e eu aguentava tudo, eu ia em frente, eu aguentava tudo, eu suportava tudo, eu encarava tudo e eu vencia tudo e continuava em frente com os cenáculos, com os grupos de oração que eu fazia, né? Aguentando a cruz da perseguição da igreja, né? E nunca desanimei. E quando Nossa Senhora disse hoje na sua mensagem, né? Para que todos fizessem desse meu lema, né? Seu lema também, eu me admirei de Nossa Senhora dizer isso, porque eu sei muito bem o que é que ela estava querendo. Ela estava querendo que muitas almas aqui fizessem a mesma entrega de seus corpos a ela, como a que eu fiz. E eu me admirei também porque nessa altura do campeonato, quando, né, nós já estamos às portas de grandes e graves acontecimentos, no fim do tempo da grande tribulação e apostasia, às portas do triunfo dela e de Jesus, quando o amor desapareceu da face da terra, quando as pessoas caíram numa imensa incapacidade de amar a Deus e a Nossa Senhora. Nossa Senhora vem pedir esse tipo de amor, esse tipo de entrega a ela. E eu fiquei pensando, mas meu Deus, ela não sabe que as pessoas, ela sabe que as pessoas não são capazes de dar esse amor. Ela sabe que hoje em dia as pessoas não querem saber de se entregar a ela dessa forma como eu me entreguei. As pessoas não querem ter um coração de santo, como eu falava aqui hoje nas orações da manhã. Um coração capaz de amar mais a Deus e a Nossa Senhora do que a si mesmo. Um coração capaz de cansar-se por Maria, fatigar-se por Maria, sofrer por Maria, aguentar injustiças, perseguições e calúnias por Maria, perder o amor das pessoas mais queridas até por Maria, porque eu perdi o amor de muita gente por causa de Nossa Senhora. Claro que eu prefiro 1000 vezes o dela do que o das pessoas, e não volto atrás, mas você vai perder o amor de muita gente por causa dela. A culpa não é dela, a culpa é das pessoas que são más, não gostam de Nossa Senhora, não dão o seu amor para Nossa Senhora e não admitem que ninguém também dê. E você vai perder o amor de muita gente por causa de Nossa Senhora. Foi um preço que eu tive que pagar, e você também, se quiser ser todo de Nossa Senhora, né, e ter todo o amor dela, muitas vezes você vai ter que pagar também. Perder até o amor, às vezes até de familiares muito queridos, que não vão aceitar o seu jeito de ser, o seu espírito mariano, o seu jeito de ser igual a Nossa Senhora, o seu jeito de amar a Deus, sua vida de oração, sua vida distante das coisas mundanas, né? Sua vida totalmente voltada para as coisas de Deus, para as coisas celestes. Muita gente não vai aceitar isso, não vai aceitar a sua vida, e vai fazer chantagem com você, ou eu ou Nossa Senhora, e aí você vai ter que escolher. Se você escolher o amor das pessoas, perde o dela. Se você escolher o dela, você perde o das pessoas, mas pelo menos ainda tem a chance
de, com a sua vida de oração e de sacrifício, salvar aquelas mesmas pessoas que tentaram te enganar e te chantagear e te separar de Nossa Senhora. Se você for esperto e inteligente como eu, vai saber fazer a escolha certa como eu fiz. Se você for burro, vai escolher o amor das pessoas. E ao escolher o amor delas, vai perder o de Nossa Senhora e vai perder sua alma e a daquelas pessoas também. E a sua junto. Então, quando eu vi Nossa Senhora pedindo esse tipo de amor aqui, eu me admirei. Porque eu pensei, meu Deus do céu, será que existirá alguém capaz de dar um amor assim como esse que ela quer? Dar o corpo totalmente a ela, para viver só para ela, trabalhar só para ela, cansar-se por ela, sofrer por ela, aguentar injustiças, calúnias, o abandono de todos da terra por ela? Será que existirá? Eu me admirei. Mas por outro lado também na hora pensei, se Nossa Senhora, veio aqui pedir isto, sinal é de que as pessoas são capazes de dar esse amor aqui, se elas quiserem. Se elas quiserem, Resta saber se elas vão querer, se alguém vai querer, se alguém vai ter amor suficiente para isso, se alguém vai ter a coragem de crer e de amar, sem limites, e como eu, a essa mãe. Espero que hajam almas assim aqui, porque, como Nossa Senhora disse, aqui estamos numa fortaleza invencível de amor e oração que ela construiu aqui, como ela disse, Construiu através dos rosários meditados, dos filmes, das horas de oração, que ela foi me mandando gravar, que eu fui gravando para ela, e até de outras coisas que ela nem mandou eu fazer, e eu fiz, Dos cenáculos, de tudo que tem aqui, dessa rádio, dessa TV que mantém 24 horas por dia a oração viva, acesa aqui, e as mensagens de Nossa Senhora, entendeu? Voando pelo mundo afora, até os confins do mundo. Aqui estamos numa fortaleza invencível. A apostasia, que agora termina de corroer a igreja, termina de engolir a humanidade inteira, aqui não entra. Satanás, que aí fora faz horrores, na sociedade, na violência, levando as pessoas à violência, ao pecado, à destruição das famílias, da juventude, da igreja, de tudo que é bom. Aqui Satanás não destrói nada, porque aqui Nossa Senhora não deixa, porque esta fortaleza invencível de oração, de amor e de fé anula o poder dele, paralisa-o, cega-o, e ele fica impotente e não consegue fazer mais nada. Aqui, como Nossa Senhora disse, quem perseverar não vai ser contaminado pela apostasia, não vai perder a fé e não vai ser derrotado por Satanás. Muita gente se admira hoje em dia que não só as pessoas comuns, os padres e os bispos tenham se deixado contaminar pelos erros da apostasia, a negação das verdades da fé, a diminuição de Nossa Senhora, o colocamento do ser humano no lugar de Deus, ou como se diz em italiano, as pessoas trocaram a palavra Dio por io, ou seja, trocaram a palavra Deus por eu. E o eu se tornou o novo Deus de cada um, não Deus. Como Adão e Eva, eles fizeram do seu eu o seu Deus, e por isso desobedeceram a Deus. Adão fez do seu eu, e de Eva o seu amor, o seu Deus, comeu o fruto que a mulher lhe ofereceu, perdeu a graça de Deus. Então, as pessoas trocaram Dio por io, Deus por eu, E
nesses tempos, não só padres e pessoas comuns se deixam contaminar pelos erros da apostasia, a falta de respeito com Nossa Senhora, perda do respeito por ela, por Jesus, pelos santos, pelos anjos, pelo rosário, pela via sacra, pela meditação, pelas coisas santas, né, da fé católica. Mas até videntes se deixam contaminar por isso. E muita gente se admira. Por quê? Como pode uma pessoa, né, que quando criança, quando jovem, viu Nossa Senhora e depois quando fica mais de idade, fica velha, começa, entendeu, a falar totalmente o contrário daquilo que Nossa Senhora fala? Ora, a pessoa viu Nossa Senhora, é verdade, mas ela é livre, como você. Você é livre. Você hoje pode estar aqui dizendo: Mãezinha do céu, eu te amo, eu acredito em tudo que a senhora diz, eu gosto de tudo que a senhora fala. Amanhã, se você não vigia e não reza, você tira Nossa Senhora do primeiro lugar do seu coração, põe o seu eu, sua vontade, e você começa a fazer totalmente o contrário do que Nossa Senhora pede e que você fazia antes. É só você tirar Deus e colocar o eu no lugar. Pronto. O seu coração já caiu na apostasia. E você já começa não só a viver ao contrário do que deveria viver, do que você antes vivia, mas você ainda começa a ensinar para as pessoas a viver assim também. Que não é desprezando o seu eu que você vai ser feliz, como Jesus disse, né? Quem não renuncia a si mesmo, não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem quiser conservar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai ganhá-la. Aí você vai começar a dizer justamente o contrário. Não, é você conservando a sua vida para você, é você fazendo todas as vontades do seu eu, que você vai ter a vida, que você vai ter a vida plena em abundância, que você vai ser feliz. Ao contrário do que Jesus e Nossa Senhora e os santos sempre nos ensinaram. E você vai começar a ensinar isso para os outros até. Como pode que até videntes ensinem isso, façam isso, né? Uma verdadeira traição à verdade, uma traição à Nossa Senhora. Muito simples. O vidente é livre, como você e como eu. E a qualquer momento ele é livre para mudar de ideia. E muda mesmo, se não vigiar e não rezar. Se não fosse assim, né? Os videntes que foram fiéis, como Santa Bernadette, como os pastorinhos de Fátima, né? Como os de La Salette, como Santa Catarina Labouré, né? E tantos outros, e como eu tenho sido fiel a Nossa Senhora até hoje, nós não teríamos merecimento, nós não teríamos mérito. Se a gente não fosse livre, e por ter visto Nossa Senhora, a gente já tinha uma santidade automática, um amor automático à Nossa Senhora, viu, ama a Nossa Senhora, não peca mais. Que mérito que o vidente teria? Se ele não tivesse que lutar também para ser fiel, rezando o rosário, rezando 3, 4, 6 horas por dia, renunciando à sua vontade, dizendo não a si mesmo, né? Fugindo das coisas mundanas. Se ele também não tivesse que fazer isso que nem vocês, que mérito que o vidente teria? Que mérito? Nenhum. Entendeu? Assim como não há salvação automática, entendeu? Não tem fidelidade de vidente automático. Não existe fidelidade automática. O vidente também tem que se esforçar para amar Nossa Senhora, para obedecer Nossa Senhora, para ser fiel a Nossa Senhora. É uma luta, um combate que ele tem que travar também até o último dia da vida dele. E é por isso que os videntes obedientes têm tanto merecimento diante de Deus e de Nossa Senhora, porque rezaram mais, se esforçaram mais, deram seus corpos a Nossa Senhora, amaram só a ela, não quiseram ter outros amores, não quiseram se dividir entre ela e o mundo. Por isso, tem maior merecimento. Se
esforçaram mais, se doaram mais, fizeram mais sacrifício, renunciaram a muito mais coisas que outros por amor a Nossa Senhora. Logo, tem maior merecimento. E geralmente são esses, né, que conservam a fidelidade a Nossa Senhora e dão um testemunho bonito até o fim da sua vida e morrem na amizade de Nossa Senhora. Quando a gente vê a vida de Santa Bernadette nesse filme lindíssimo, né, dela que a gente viu hoje. Esse é o melhor filme de Santa Bernadette assim que eu conheço, das aparições de Lourdes, né? Primeiro porque a vida dela foi retratada de um modo belíssimo, né? Músicas belíssimas, e também porque a atriz, né, norte-americana que fez Bernadette, mesmo sem ver Nossa Senhora, incorporou, digamos assim, tão bem o papel de Santa Bernadette, que a impressão que dá que quase que ela via Nossa Senhora também, né? Fez muito bem esse papel a Sidney Penny, e ela falou que Bernadette foi um papel inesquecível na vida dela, né? Inclusive ela se converteu fazendo o papel de Santa Bernadette, porque ela era evangélica, né? E ela se converteu fazendo esse papel. Então, eu sou fã de Bernadette e de Sidney, né? As duas parece que até se confundem, eu não consigo nem desmisturar uma da outra. Mas quando a gente vê essa vida lindíssima de Santa Bernadette, a fidelidade, a obediência, vocês vejam que o padre falou para ela, né? Você não vai mais àquela gruta. Ela disse, eu vou sim, eu prometi para Nossa Senhora que eu ia 15 dias e eu vou. Ela foi. Então, ou seja, ela desobedeceu à igreja. Ela foi desobediente à igreja, mas obediente a Nossa Senhora. E depois, lá o bispo de Lourdes não aprovou a aparição de Lourdes e não disse que Santa Bernadette estava certa por ter obedecido à igreja e não o padre. Aprovou. Com a Bernadette desobedecendo o pároco dela, olha, na cara, né, de todo mundo. E depois a igreja não canonizou Bernadette e não transformou ela em Santa Bernadette, dando para ela a honra dos altares e dizendo, Bernadette por ter obedecido Nossa Senhora, né, e não ter obedecido o padre, é santa. Obedeceu a Nossa Senhora em primeiro lugar. Então teve uma obediência heróica, digna de ser honrada nos altares. Então, para tanta gente que fica aí me criticando, né? Porque diz que eu não obedeço à igreja, eu obedeço a Nossa Senhora. Tá aí, ó. Santa Bernadette é minha colega na desobediência à igreja. Igualzinho, entendeu? Assim como o bispo falou para mim, você não vai lá falar com Nossa Senhora. Eu disse, vou sim, eu prometi que eu ia, eu vou sim, eu vou espalhar as mensagens dela como ela mandou. Não vai, vou sim, não vai, eu vou sim, não vai, eu vou sim. O Senhor não vai me pedir. Se você for, você está proibido de receber comunhão e confissão. Que seja, entendeu? Que seja. Você não vai poder ter nenhum cargo dentro da igreja mais, não vai poder fazer nada mais dentro da igreja. Que seja, tá bom? Mas eu fico com Nossa Senhora, eu obedeço Nossa Senhora. A injustiça vai ser sua, o pecado vai ser seu. Os pastorinhos de Fátima, a mesma coisa. O padre de Fátima disse para a irmã Lúcia e os pastorinhos não irem. A Lúcia até no dia 13 de julho não queria ir, né? Porque o padre tinha dito que Nossa Senhora era o demônio. E ela ficou com medo, né? De ser o demônio, de o demônio levá-la para o inferno. Francisco e Jacinta não, eles não tinham grilo não. Foram mesmo e falaram, não, aquela senhora não é o demônio não, nós vamos sim. E ela disse, eu não vou não. Aí falaram, então se você não vai, nós vamos. Mas aí chegou lá na hora, ela criou coragem e foi, né? A chama de amor de Nossa Senhora falou mais forte, e ela foi. E depois, né, a igreja, o Papa João Paulo II não beatificou Francisco e Jacinta, que desobedeceram o pároco de Fátima na cara de todo mundo, e não disse que eles foram santos por terem obedecido Nossa Senhora assim? Então, se eu estou errado, eles também estão. Agora a igreja diz que eles estavam certos. Se eles que fizeram a mesma coisa que eu estavam certos, eu também estou. Lógico.
Agora, voltando ao assunto, né? Tem muita gente que se choca quando vê alguns videntes, né? Que depois de muito tempo assim, perdem a clareza da fé e até se deixam contaminar, né? Pela apostasia, pelos erros, por coisas mundanas, filosofias mundanas. Isso é possível? Por quê? Porque ele é um ser livre como você e pode mudar de ideia, se quiser, e se não vigiar e não orar. Então, é triste, entendeu? Mas é bom entender por que isso acontece, entendeu? Que uns têm mérito e outros não têm, porque uns perseveram na fidelidade, na obediência a Nossa Senhora, e outros não. Aí você vai dizer, mas isso eu acho que é a pior coisa para uma aparição de Nossa Senhora, um vidente que não dá um bom testemunho. Realmente, é ruim para a aparição de Nossa Senhora, mas é ruim também não só o mau testemunho de um vidente, é ruim também o mau testemunho de qualquer pessoa que esteja próxima de uma aparição de Nossa Senhora. Qualquer pessoa. Porque como aceitar que uma pessoa esteja tão perto de uma aparição de Nossa Senhora, né? E não ame Nossa Senhora com todas as suas forças. Não obedeça a Nossa Senhora. Com a boca fale uma coisa e depois com as atitudes faça outra. Como aceitar? Então, qualquer pessoa, seja a que vê ou a que não vê, se estiver perto de uma aparição de Nossa Senhora e não der um testemunho de vida coerente com aquilo, claro que vai fazer mal. Qualquer pessoa, né? Então eu não digo assim que só o mau testemunho de um vidente faz mal com uma aparição. O mau testemunho de qualquer pessoa envolvida, seguidora de uma aparição de Nossa Senhora, o mau comportamento de qualquer pessoa assim faz mal para a aparição de Nossa Senhora. E aí os pagãos, os ateus, né, que poderiam acreditar, aqueles que estão distantes de Nossa Senhora e que poderiam acreditar, não vão. Por quê? Porque o seu mau testemunho os confunde, né? O seu mau testemunho os choca, né? Os impede de ver com clareza a presença, a verdade da presença de Nossa Senhora no lugar da aparição. Então, eu penso que o testemunho de qualquer pessoa, mau testemunho de qualquer pessoa envolvida com uma aparição de Nossa Senhora, né, faz mal para ela. E quanto mais próximo da aparição e menos o seu testemunho é coerente, tanto pior. Entendeu? Então, por isso que eu digo, quanto mais próximo de uma aparição de Nossa Senhora, mais você tem que vigiar e orar para você não dar mau testemunho. Então, antes de falar, pense 10 vezes. Se o que você vai dizer não vai ser um mau testemunho que vai, entendeu? Acertar em Nossa Senhora. Antes de você fazer alguma coisa, pare e pense 100 vezes se for preciso, antes de fazer, porque talvez o que você vai fazer vai acertar na honra de Nossa Senhora, vai acertar, né, justamente na clareza da presença da aparição de Nossa Senhora no lugar onde ela aparece. Então pare e pense 100 vezes se for preciso antes de fazer uma coisa errada, porque às vezes o que você fizer vai acertar nela, e as pessoas vão deixar de crer, não é em você, é nela que você segue, e que você diz que ama, e que diz que é sua mãe. Então pare e pense, que as pessoas vão dizer, nossa, mas você não diz que lá é uma escola de santidade? É. Que Nossa Senhora é sua mestra? É. Que você é aluno dela? É. Então foi isso que Nossa Senhora te ensinou a fazer? Se é isso, eu não quero essa professora. Eu não quero ser aluno dessa escola. É isso que vai acontecer. Então pare e pense 100 vezes antes de fazer qualquer coisa. Porque dependendo do que você fizer, vai atingir ela.
E as almas vão deixar de crer nela, não é em você. Se fosse em você, o estrago era pouco. Quem é você para as pessoas acreditarem em você? Você não é nada. Agora vão deixar de crer nela. Aí o estrago vai ser eterno. E você vai ter que prestar contas. Então pare e pense, né? Pense muito. E é por causa, agora vocês vão dizer, mas um vidente que de repente começa a falar isso, aquilo outro, faz mal para nós, prejudica a nossa hora? Claro que prejudica, né? Mas não é por isso que você agora, né, também vai desanimar. Vai em frente. Por quê? Se a pessoa que viu Nossa Senhora não ama Nossa Senhora mais, né, e até fala o contrário do que ela diz, ensina o contrário do que Nossa Senhora ensinou, né, se tornou até um Judas traidor, isso sirva de motivo então para você amar em dobro Nossa Senhora. Amá-la por aqueles que não a amam mais. Amá-la até pelos videntes que não a amam mais. Obedecê-la e servi-la até por aqueles que viram Nossa Senhora, mas não a obedecem mais. Vocês vejam que a padroeira da Venezuela, Nossa Senhora de Coromoto, é uma aparição. Ela apareceu para os índios venezuelanos, que eram pagãos. E os missionários, né, não conseguiam converter aqueles índios Coromoto que tinha lá na Venezuela, brabos pra caramba, de jeito nenhum. Eles não aceitavam o batismo, a fé católica de maneira nenhuma. E Nossa Senhora teve que aparecer para um deles para convertê-los. Apareceu para o cacique da tribo Coromoto. E quando ela apareceu para o cacique se converteu, aceitou o batismo, se tornou católico. E com ele, todas aquelas tribos de índios Coromoto também. Milhões de índios. Só que o que aconteceu? Com o passar do tempo, o índio, o vidente, mudou de ideia. E não queria mais rezar, não queria mais amar Nossa Senhora. Mudou de ideia. E se tornou inimigo da fé católica, inimigo de Nossa Senhora. E aqueles índios ficaram todos confusos, porque como é que ele que viu Nossa Senhora primeiro, converteu todo mundo, de repente muda de ideia e não quer mais ser católico, não quer mais Deus, não quer mais Nossa Senhora? E agora? O que fazer? Aí Nossa Senhora voltou a aparecer e dizia, né, para os índios, ela apareceu para outros lá, e dizia para eles continuarem em frente, mesmo se o cacique não quisesse mais. E foi o que eles fizeram. E o cacique, até num dia que Nossa Senhora apareceu para ele, ele pegou o arco e flecha dele e deu uma flechada em Nossa Senhora, tentando matá-la. Só que lógico, nenhuma flecha vai fazer nada com Nossa Senhora, isso não faz nem cócegas nela, né? E ele morreu assim. Morreu obstinado. A tribo continuou em frente, toda convertida, e se tornou, né, Nossa Senhora de Coromoto, a padroeira da Venezuela. Até recentemente a imagem dela que tem no santuário dela lá chorou, né, porque a Venezuela deixou o comunismo tomar conta dela, né? E o índio não quis, né? Se obstinou e assim morreu. Mas ele não tinha visto Nossa Senhora? Sim. Mas então, não existe amor automático. Não existe isso. A pessoa viu Nossa Senhora, já ama Nossa Senhora. Não. Ela tem que criar um amor por Nossa Senhora. Ela tem que lutar para amar Nossa Senhora. Ela tem que se esforçar, se é que posso dizer esforço. Tem que se esforçar por amar Nossa Senhora. Ser fiel todos os dias a Nossa Senhora. Contra tudo e todos, até a hora da morte. Assim tem sido a minha vida 26 anos, e assim é a vida de todo vidente de Nossa Senhora. Entendeu? Só que uns, né, todo dia renunciam a si mesmos, né, mantêm o seu sim a Nossa Senhora, lutam, se esforçam, cansam-se, fatigam-se por Nossa Senhora. Outros não. Outros não querem se cansar, não querem se fatigar, não querem sofrer por Nossa Senhora. Muitos não querem dar seu corpo para Nossa Senhora, vê Nossa Senhora, mas não quer dar o seu corpo para Nossa Senhora. Outros videntes querem, eu quis, por isso eu perseverei. E por isso os que dão, né, o seu corpo para Nossa Senhora e vivem só por ela,
tem mais mérito do que os outros videntes que não fazem a mesma coisa. E é por causa disso que a coroa dos que, são totalmente dedicados a Nossa Senhora e vivem exclusivamente por ela, vão ter uma grande coroa no céu. E aqueles que não vão ter. Deus é justo. Não é justo assim com todas as pessoas? Quem se esforça por ser santo, para rezar mais, fazer mais sacrifício, não vai ter uma coroa de glória maior no céu do que os outros que embora tenham ido para o céu, não se esforçaram tanto para ser santo. Até a visão de Deus no paraíso vai ser proporcional à quantidade de orações e boas obras que você tiver feito na terra. Quem fez mais boas obras e rezou mais, vai ter uma fruição da divindade maior do que quem rezou bastante, mas rezou menos que você, ou fez menos obras boas que você. Essa é a justiça de Deus, Então, os videntes são livres, como você. Você amanhã pode mudar de ideia, se você não vigiar e não orar. Vocês vejam que São Pedro, na Santa Ceia, gente, ele falou que ele ia com Jesus até a morte, se fosse preciso. 3 horas depois já tinha negado Jesus 3 vezes. Mudou de ideia em menos de 3 horas. E por que Jesus deixou? Porque São Pedro, infelizmente, ao invés de rezar, e procurar mais confiar na graça de Deus, no auxílio da graça, do que em si, confiou em si, por isso caiu, entendeu? Não vigiou lá no Jardim das Oliveiras, não vigiou, não rezou. Quando Jesus foi preso, perdeu a fé. E a mesma coisa pode nos acontecer se a gente também não vigiar e não rezar. Tem gente que se admira, que tem alguns videntes que chegam só na hora, da aparição, vão lá, dão a mensagem, saem e não ficaram ali nem 1 hora ali rezando o rosário. E eu fico aqui desde as 10 da manhã até essa hora. Eu já estou aqui há quase 12 horas. Se admiram de eu não sair daqui para ir no banheiro, nem para beber água lá fora, nem para nada. Nada. Estou aqui do começo ao fim, E poderia não dar palestra para encurtar o cenáculo e descansar mais cedo, que amanhã os pedreiros 7 horas já estão aqui e eu já tenho que dirigir todo mundo, coordenar todo mundo, senão nada vai para frente. Eu poderia ir descansar meu corpo para poder amanhã eu me poupar mais para o trabalho. No entanto, eu estou esticando essa palestra, pensando mais no bem das almas de vocês que no meu bem. E se admiram porque eu faço isso. Ora, eu penso que se eu não fizer isso, se eu não ficar aqui tantas horas em oração com Nossa Senhora, eu não vou ter forças para ser fiel a Nossa Senhora. Eu não consigo entender como é que uma pessoa normal, comum, pode ser fiel a Nossa Senhora sem rezar tanto assim aqui como nós rezamos no cenáculo. E muito menos um vidente de Nossa Senhora. Não consigo entender como um vidente de Nossa Senhora pode ser fiel a Nossa Senhora se não reza tantas horas quanto eu. Num mundo como o de hoje, não sei como consegue ser fiel a Nossa Senhora. Aliás, é por isso que muitos deles têm falado tanta coisa absurda. Por quê? Porque não tem a mesma vida de oração que eu. Aí, como vem que eu rezo tanto assim, que eu sou fiel a Nossa Senhora, não me deixo manipular pela maçonaria eclesiástica, não sou pau mandado de bispo maçom, de padre maçom, não sou chupeta de padre maçom, de bispo maçom, comunista, não estou lá compactuando, sendo cúmplice com eles, entendeu? Não vou lá me submeter a eles a troco de uns aplausozinhos, de um tapinha nas costas, de um parabéns ou de uma aprovaçãozinha para fazer uma palestrinha numa igreja. Convém que eu não me submeto, entendeu? Que eu não compactuo com as trevas. Aí então eles caem de pau em cima de mim
entendeu? Porque eles têm que me destruir para as trevas deles não aparecerem. Eles têm que apagar a minha luz para as trevas deles não aparecerem. Porque a hora que a luz brilha, as trevas ficam à mostra. É por isso que fazem e falam tanto absurdo, mas também não tem uma vida de oração igual a minha. Aí só pode se deixar ser enganado e manipulado por padres e bispos maçons mesmo, porque são cegos, não tem a luz que o Espírito Santo, que Nossa Senhora só dá quando a pessoa reza, e reza muito. Se rezassem muito, né, pensariam como eu, acreditariam na apostasia que Nossa Senhora falou em La Salete, acreditariam no segredo de La Salete, nas mensagens que Nossa Senhora fala da apostasia para o Padre Gobi, para os outros videntes, para a vidente desconhecida da Europa, e estavam abrindo os olhos das pessoas, né? E não ensinando as pessoas a serem manipuladas cegamente por bispos e padres maçons, como eles fazem, como eles mandam o povo ser, o povo fazer, a troco de sacramentos que nem válidos mais são, porque são administrados por bispos e padres maçons que adoram o demônio, que servem ao demônio, às escondidas, e tem um plano de destruir a fé pura dentro da igreja. Se rezassem bastante, teriam a luz, a clareza para enxergar como eu. Mas como não rezam, então são cegos guiando outros cegos. Agora, graças a Deus, eu não. Eu nunca fui cego, porque a minha vida de oração sempre foi 6, 7 horas de oração por dia. Por isso que quando eu li o segredo de La Salete a primeira vez, eu senti na hora, eu reconheci na hora a verdade, que era verdade aquilo que Nossa Senhora dizia, que existia a apostasia dentro da igreja, e que eu tinha que alertar as pessoas. Se os videntes rezassem como eu, era assim também que eles iriam agir. Mas como não rezam, são cegos guiando outros cegos, que vão ensinando o povo a ser cada dia mais cego e mais manipulado por padres e bispos maçons e comunistas. Agora eu não. Eu nunca fiz isso. Sempre tive a visão da minha alma clara para enxergar a verdade, ver os erros e lutar contra os erros, mesmo não sendo compreendido e até criticado e caluniado por isso. Eu preferia sofrer essas calúnias e críticas do que deixar meus irmãos serem enganados e manipulados por bispos e padres maçons comunistas que matam a fé na alma das pessoas, né? Eu preferi sofrer as calúnias e as críticas do que deixar as almas dos meus irmãos morrerem sendo devoradas por esses lobos falsos e malvados. E também, né? Agora quero aproveitar que eu estou falando desse assunto, falando sobre a liberdade, né, que até as almas escolhidas têm de amar ou não amar Nossa Senhora, ser fiéis ou não serem fiéis a Nossa Senhora. Quero aproveitar para dizer, viu? Estamos na novena dos 26 anos das aparições de Nossa Senhora aqui. 26 anos não são 26 dias. Quando Nossa Senhora apareceu para mim, eu tinha 13 anos. Eu estou às portas de fazer 40, dia 12. A maior parte da minha vida, portanto, eu vivi servindo Nossa Senhora e obedecendo Nossa Senhora. E durante esses 26 anos, eu tive muitas provações. Eu tive muitas oportunidades de negar que eu tinha visto Nossa Senhora, de mudar o que ela falava, ou até colocar palavras na boca de Nossa Senhora para agradar as pessoas, né? Mas eu nunca fiz isso. Eu sempre preferi dizer a verdade, mesmo que isso trouxesse cruz e sofrimento para mim. Eu tive muitas oportunidades até de voltar atrás, né? De dizer que eu não tinha visto Nossa Senhora, ou que eu não via mais, que daí as pessoas iam embora, me deixavam em paz, eu voltava a ter a minha vida sossegada, e eu podia seguir a minha vida normal, correndo atrás do meu sonho de ser professor, de ficar muito rico e de viver muito bem. Eu poderia ter feito isso. Muitas pessoas até me aconselharam a fazer isso. Mas eu sempre disse, não.
Eu não vou, entendeu? Inventar uma mentira para poder voltar a ter uma vida sossegada. Eu não vou retirar tudo que eu disse, entendeu? A troco do meu bem-estar, a troco de eu voltar a ter uma vida sossegada, rica e feliz. Não, não vou. Eu não vou magoar Nossa Senhora fazendo isso. Eu prefiro sofrer, calúnia, perseguição até o fim da minha vida, calúnia da igreja, perseguição da igreja, de todo mundo. Eu prefiro sofrer isso até o final da minha vida, até os 100 anos, se for o caso, do que magoar Nossa Senhora mentindo, dizendo que eu não vi ela, ou que eu não vejo mais ela, para as pessoas me largarem, ir embora, me deixarem em paz e eu poder seguir minha vida sossegada. Não vou fazer isso. Não vou magoar Nossa Senhora a troco do meu sossego, a troco do meu conforto. Não vou fazer, porque eu amo mais ela do que a mim, e ela que está em primeiro lugar na minha vida. E vejam, passaram-se 26 anos e eu permaneço fiel a Nossa Senhora até hoje. E aqui diante dela, de vocês que estão aqui e de vocês que estão me assistindo em casa, novamente eu reitero o meu sim a Nossa Senhora nessa novena do aniversário das aparições dela aqui. E verdadeiramente afirmo para vocês, entendeu? Prometo para Nossa Senhora e para vocês, ainda que todos os videntes do mundo, entendeu? Mudem de ideia, virem a casaca, como a gente diz aqui, comecem a falar absurdos, falar e ensinar até o contrário do que Nossa Senhora diz nas mensagens, ainda que todos os videntes do mundo, entendeu? Virassem Judas traidores e começassem a trair Nossa Senhora e a ensinar exatamente o contrário do que Nossa Senhora ensina, eu não vou fazer isso. Não fiz nesses 26 anos e nunca vou fazer. E digo isso com muita segurança, não confiando em mim, mas digo isso confiando na chama de amor de Nossa Senhora que está em mim, porque ela sim é imutável e é invencível. E verdadeiramente, eu afirmo para vocês, confirmo para vocês o meu lema, que desde os 13 anos de idade até hoje, às portas de completar 40, o meu lema que eu tenho vivido e ao qual eu tenho sido fiel, eu pretendo continuar fiel até o fim da minha vida, ou viver para Maria, ou morrer. Ontem, falando sobre isso, até com os meus postulantes, até inventei uma musiquinha, Vocês lembram daquela música Say You, Say Me? Lembram? Say You, Say Me. Lembra? Então, eu criei uma musiquinha, Ajax, assim, na hora. Eu não vou negar, não. Eu prefiro morrer. Eu não nego, não. Eu prefiro morrer. Vocês vejam que eu tive dedo de bispo em riste na minha cara, mandando eu negar as aparições de Nossa Senhora e eu parar de divulgar as mensagens dela. Eu não neguei. Eu tive bispo me ameaçando de destruir a minha vida se eu não fizesse isso. Eu não me intimidei, eu não neguei. Eu tive padre fazendo todo tipo, entendeu? De ameaça, de chantagem comigo para eu negar. Eu não neguei. Não neguei até hoje e não negarei nunca. Eu tive pessoas muito caras, muito queridas, brigando comigo para eu negar, outras vezes implorando para mim negar, para poder ter sossego, paz na vida, porque eu estava criando tumulto, desordem, confusão. Eu não neguei.
neguei. E mesmo tendo que aguentar, né, críticas e tudo, eu não neguei. E nunca vou negar. Entendeu? Mesmo que todos os videntes do mundo neguem Nossa Senhora, traem Nossa Senhora, falem o contrário de tudo que ela falou, eu não vou fazer isso. Prefiro morrer. Só se eu bater minha cabeça com muita força. Entendeu? Ficar meio lelé, perder a memória e não lembrar mais quem é Nossa Senhora e não lembrar nem de nada do que ela falou, que ela me aparece. Só se for assim. Porque do contrário, em sã consciência, isso eu nunca vou fazer. Prefiro morrer 1000 vezes do que negar tudo que ela me disse, tudo que ela fez na minha vida, negar que eu vi e falei com ela durante todos esses anos. Prefiro morrer. Prefiro morrer. Antes perder tudo que perder Nossa Senhora e o amor dela. Se tem vidente que prefere usar sua liberdade, né, para falar e fazer o contrário do que Nossa Senhora diz, problema dele. Ele vai ter que prestar contas a Deus e a Nossa Senhora mais tarde, que ele está traindo. Agora, eu, na minha liberdade, escolho obedecer Nossa Senhora e ser fiel a ela até o fim. Escolho antes morrer do que desobedecer, do que trair ela e do que dizer o contrário do que ela diz. Prefiro ser como Santa Bernadette, entendeu? Sofrer nessa vida sem consolação, mas nunca magoar Nossa Senhora. Prefiro sofrer e perder tudo nessa vida, como Santa Bernadette, né? Mas ser feliz um dia com Nossa Senhora no paraíso. É isso que eu escolho. E terminando essa palestra, que já foi longe demais, né? Que mensagem é essa de São Judas? Meu pai espiritual deve estar agora voando nas nuvens, porque o que São Judas falou é maravilhoso demais. Eu fico imaginando ele, como é que fica o coração dele, né? E fico imaginando, meu Deus, se eu não fosse um vidente de Nossa Senhora e fosse uma pessoa comum que recebesse essa mensagem, eu acho que eu morria de amor, eu acho que eu morria de felicidade, eu acho que eu morria embriagado, bêbado de tanto amor de Deus na minha alma, porque a impressão que me dá é que o amor que Deus, que Nossa Senhora, que São Judas tem por ele, já nem é mais amor, entendeu? É uma paixão assim enlouquecida, entendeu? A impressão que dá assim é que Deus está doido de amor, né? Pelo meu pai espiritual. Nossa Senhora está doida de amor por ele, né? E eu fico imaginando, meu Deus do céu, né? Como deve ser bom ser Carlos Tadeu nessas horas, né? Porque o que ele sente no coração dele deve ser indescritível, né? Quando Nossa Senhora me chama de meu filho, ela já quase me mata. Ela me faz sentir coisas assim indescritíveis, que eu não consigo nem traduzir em palavras. Eu sinto vontade de morrer de amor para poder estar para sempre com ela. Imagine então ele que ouviu todas essas coisas maravilhosas de São Judas Tadeu hoje. Meu Deus do céu, como deve ser bom ser Carlos Tadeu nessas horas, hoje. E vejam o que São Judas falou, que coisa maravilhosa. Quando ele se cansava, quando ele pregava de cidade em cidade e era rejeitado, era até expulso das cidades, né? Pelas pessoas que não queriam Jesus e Maria, ele chorava de tristeza, por ver os homens com o coração duro, rejeitando Jesus, rejeitando o Evangelho, rejeitando Nossa Senhora, o amor deles. E o que é que consolava ele? Meu pai espiritual, Carlos Tadeu. Ele se lembrava dele, até via ele em visão, né? Porque Nossa Senhora aparecia para ele para consolá-lo e dava para ele a visão do futuro amor, né? Que meu pai espiritual teria por ela, por Deus.
e ele então se animava, porque ele via que o sofrimento dele não ia ser em vão, no futuro, né, ia ser aproveitado, muito bem aproveitado por ele, pelo meu pai espiritual. Queria dar muitos frutos de santidade, né, para a honra e glória de Deus e da nossa mãe. Meu Deus, que coisa mais linda, né? Que coisa mais maravilhosa saber que você foi o lenitivo, foi o consolo, né? Foi o encorajamento, a consolação de um santo, de um mártir há 2000 anos atrás, né? E que no momento do martírio, quando ele viu aquele machado ali na frente dele e sabia que, né, ele ia sofrer aquela morte horrível, dolorosa, o pensamento do meu pai Carlos Tadeu, a visão dele no futuro, amando Jesus e Maria, foi o consolo dele, foi a força para ele colocar-lhe a cabeça no tronco e sofrer aquela morte pavorosa. Que consolo, né? Eu vivo brincando com ele, falando assim: olha, quando o Senhor fala comigo, se eu estou aborrecido, desanimado, cansado dos problemas daqui, eu recupero a força na hora, o ânimo na hora. Basta uma palavra sua e o Senhor me põe de pé. E então lembre-se sempre que o Senhor, né, o Senhor é o consolo de um vidente de Nossa Senhora. O Senhor é o animador, é o ânimo de um vidente de Nossa Senhora. O Senhor é a força, né? É o impulso, né, de um vidente de Nossa Senhora. O Senhor é a consolação de um vidente de Nossa Senhora. Nunca esqueça disso. O Senhor é o meu consolador. O Senhor é aquele que me dá ânimo, é o meu animador, é o que me dá força para ir em frente todo dia. Lembre-se sempre disso. E veja, Ele que é o meu animador, que é o meu consolador, quando eu sofro, quando eu estou cansado, né? Quando o desânimo também vem sobre mim, Ele também foi o consolador, o animador de São Judas Tadeu, quando ele era até expulso das cidades que não aceitavam Jesus e Maria. Então, eu poderia até dizer, né, definir o meu pai espiritual como consolador de santos, né, animador de apóstolos de Deus. E não há coisa mais linda que essa sobre a terra, você saber que você animou um santo a não desanimar, né? Consolou um santo que estava sofrendo, foi amigo, foi lenitivo, foi alento, foi força para ele, né? Não tem nada mais lindo do que isso, você ser consolador de Jesus e Maria e consolador dos santos de Deus também. E o meu pai espiritual é isso, né? E na mensagem do dia 7 de janeiro agora, Nossa Senhora disse, né, que no momento da anunciação, quando o anjo Gabriel apareceu a ela, né, dando a mensagem que Deus havia escolhido ela para ser sua mãe, Nossa Senhora sabia muito bem pelas Escrituras que ela ia ser mãe do Messias, que seria o homem das dores, desprezado e rejeitado pelo seu próprio povo, e que ela iria se tornar também a Senhora das dores. Por isso, queria com seus sofrimentos ajudar a salvar a humanidade. E Nossa Senhora disse que quando ela viu aquela missão dolorosíssima, a humanidade dela estremeceu, embora o coração dela estivesse pronto e desejoso, né, de dizer sim. E o que é que foi que ela viu então naquela hora? Eu e o meu pai Carlos Tadeu, nosso futuro amor e obediência a ela, a Jesus, os cenáculos, nossas boas obras feitas por ela, e essa visão, principalmente dele, do meu pai Carlos Tadeu, deu para Nossa Senhora, né, digamos que deu para a humanidade dela a força, né, o alento para ela aceitar a dolorosa missão de ser
Mãe do Redentor, corredentora da humanidade e mulher das dores. Senhora, que com as suas dores iria ajudar o Filho de Deus a nos redimir. Então, como é grande, né, o meu Pai espiritual aos olhos de Deus e de Nossa Senhora. Parece que de quando em quando Nossa Senhora, né, levanta assim o véu, né, e deixa a gente ver, entrever quem Ele é, o que Ele significa para Deus e para ela, qual é o papel dele. Aí depois Nossa Senhora cobre de novo, né? E cada vez que ela mostra isso, é lindo. E eu amo mais Ele, porque fico ainda muito mais grato a Ele, porque mesmo Ele sendo, né, uma alma tão querida de Deus e de Nossa Senhora, tão grande, tão predileta, Ele me aceitou por seu filho espiritual, seu filho adotivo, né? Embora eu não seja digno disso, né? E tem me amado, e tem me acompanhado, e tem caminhado comigo, tem me compreendido, tem sido pai, amigo, irmão, tudo ao mesmo tempo, né? Tem sido o meu São José, né? Tem sido para mim o que São José foi para o menino Jesus. É assim que eu sinto. Então eu fico mais grato ainda a Ele, porque quanto mais, né, a Nossa Senhora mostra para mim a grandeza dele, mais eu fico admirado como é que Ele pôde ter aceitado como filho alguém como eu, né? E então o amor, a bondade, a generosidade, a caridade dele para comigo, né, fazem com que eu o ame muito, muito, muito mais. E hoje São Judas revelou mais um pouco, né, da grandeza dele. Disse até, né, que quando ele estava lá no Monte Tabor, Jesus subiu com Pedro, Tiago e João, se transfigurou lá em cima. São Judas Tadeu, que ficou lá embaixo, também teve visões, né? E numa dessas visões viu ele, né, e viu que ele seria o fruto do martírio dele. Então São Judas, a partir daquele momento, tomou para si a missão de rezar por ele e oferecer seus méritos todos por ele. Enfim, se tornou advogado dele, né? Então, que grande que é o meu Pai, né? Tem como advogado São Judas Tadeu, e já tem esse advogado há 2000 anos antes do seu nascimento. Então, é muita graça, né? É muita glória. Então, meus queridos amigos, vou terminar por aqui, que agora minha perna machucada já começou a dar, né, ferroadas e avisos. Olha, me ponha para cima, senão você vai ter que conversar comigo a noite inteira, porque não vou deixar você dormir. Então, eu vou parar por aqui, né? Mas fica para nós essa certeza tão grande, né? Que Nossa Senhora teve um amor imenso por nós, criou essa fortaleza invencível de amor e de fé, de oração, que é esse santuário, e ela colocou você dentro dela para salvar sua alma, para impedir que a sua alma pereça na grande apostasia agora do mundo. E isso é uma prova de grande amor de Nossa Senhora por você, porque aí mesmo nessa cadeirinha que você está sentado, 100 pessoas, talvez mais dignas que você, poderiam estar aí, e no entanto, Nossa Senhora reservou esse lugarzinho para você, porque muito te ama. Então, na certeza desse amor, vamos seguir em frente com a nossa mãe, rumo aos 50 anos das suas aparições aqui, rumo aos 70 anos, quem viver até lá verá, né? Ou então, rumo ao céu, sempre fiéis a ela, sempre juntos com ela, caminhando sempre mais na estrada do amor e da santidade. Querida Mãezinha do céu, Rainha e Mensageira da Paz, terminando esse dia todo de cenáculo em oração com a Senhora aqui, agradeço por todas as graças de hoje e de sempre. Agradeço pelo amor da Senhora, derramado sempre mais sobre nós,
e através de nós sobre o mundo inteiro. Agradeço a Senhora, porque aqui, verdadeiramente, a Senhora tem transformado nossa vida mais em céu do que em terra. Obrigado, Mãe, porque aqui, há 26 anos, a Senhora não se cansa de nos amar e de nos cumular de amor. Obrigado por ter colocado em meu coração o lema: ou viver para Maria ou morrer. Lema que me norteou a vida inteira e que também me preservou de errar o caminho, de trair o amor da Senhora, de me perder eternamente. Obrigado, Mãe, porque aqui a Senhora fez essa fortaleza invencível de amor e de oração, de fé, e nos colocou nela para nos preservar, para nos guardar, para nos salvar. Obrigado, Mãezinha. Obrigado por tudo isso. Obrigado pelo vosso grande amor. Obrigado por sempre mais nos doar amor, nos ensinar a ser amor, a viver no amor, para o maior triunfo do amor, do vosso amor no mundo inteiro. Se a dor te toma por demais, se o mundo não te crê jamais, sabe, pois, que há alguém por ti, orando e intercedendo assim, esplendor e amor divino, sagrado e vivo de Deus Pai. Em ti, Maria, eu encontrei a vida pra mim eu quis. Imaginei todo seria paraíso de Jesus, com paz e harmonia em nossos corações. Para sempre então seria eterno em louvor, aquele que um dia verei no Salvador. Buscando a salvação, e nessa hora que eu te mostro aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Sabe, pois, que há alguém por ti, orando e intercedendo assim, por esplendor e amor divino, sagrado e vivo de Deus Pai. Em ti, Maria, eu encontrei
Que a nossa Mãe Santíssima, que a nossa Mãe Santíssima ajude a todos os seus escolhidos, videntes, postulantes, religiosos, consagrados e o povo todo em geral, que ela nos ajude a sermos fiéis ao seu amor e a nunca trairmos nem o seu amor, nem a verdade. Amém. Muito bem, vamos sortear.